Salve a todos, capa do Senhor. Agradecendo a Deus por mais essa grande oportunidade que você nos concede nesta noite. Vamos dar início ao trabalho nesta noite e nosso convidado hoje é o nosso irmão auxiliar, irmão Moisés. Vamos estar aguardando ele. Ele falou que não vai poder entrar logo no começo, mas vamos estar aqui aguardando ele e vamos estar aqui fazendo a obra de Deus, amém? Vamos dar início com a oração e assim oremos. Pai, soberano Deus, te agradecendo, Pai, por mais essa grande oportunidade, Pai, de estar aqui diante da tua presença, Pai, nesta noite, Pai. Hoje nós estamos cada uma, Pai, nesta noite, Pai. Fala nos corações, Pai, através da tua palavra. Usa teu servo, Pai, que vai participar nesta noite, desta live, Pai. Abençoa cada um, Pai. Faz o mais importante esta noite, que é salvar a vida para o teu reino. Fala nos corações através da tua palavra, é isso que eu te peço. E já te agradeço, em nome do teu filho amado, em nome de Jesus, amém. Vamos estar louvando com o hino de número 243. Da Harpa Cristã. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vinda por isto. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitando, com doçura se nós enlace, para ouvir o que nos foi dado. A nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, e no peito um fogo lavra, enxuga também um pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja. Oh, não tarde, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus santos, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seu filho bem abrigado. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos estar louvando com o número 171. Da Harpa Cristã. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já vem em mim morar, a palavra santa vem me iluminar.
Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ocioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz, que a Cristo me conduz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ocioso para no céu entrar. Mas sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vamos estar lavando com mais unidade para cristão? Vamos estar lavando com o hino de número 300 da para cristão. Da para cristão. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem em goas nova pelo mundo além. Oh, esperança que a sua igreja tem, glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, e a luz da manhã raia. Pode ser, irmão Moisés? Pode ser. Ô, Matheus, como é que o senhor tá? Tô bem, senhor. Tô bem, Matheus. Eu quero agradecer, né, por mais uma vez ter honrado o convite, amém?
Amém, Matheus. Estava só aguardando aqui mesmo, viu? A informação que você estava online Hum. e já está tudo ok já para a gente poder começar. Vou verificar aqui o áudio para ver se está chegando direitinho para o pessoal para a gente começar, tá bom, Matheus? É. Pode continuar cantando, Matheus, hein? Jesus se vem, por mortos esperando então o grande momento da ressurreição e do sepulcro que em breve se levantaram. Na glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, sem a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando o laço do assunto sulfado, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, se a luz da manhã raiar. Jesus sim. Amém, Matheus. Eu tô testando só o som aqui. Pode continuar, Matheus. E quando terminar aí, tu me diz. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar. Na glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei Jesus vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, se a luz da manhã raiar. Jesus sim vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação, da glória, Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, se a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, se a luz da manhã raiar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Isso é a nossa esperança, Deus. Jesus, a qualquer momento, ele vai raiar nas nuvens e vai vir buscar a sua igreja. E eu te pergunto nesta noite, você está preparado para quando a volta do Senhor Jesus? Glória a Deus, É verdade. aleluia. Glória a Glória a... Deus. Vamos. Pronto. É, Eu tô lhe ouvindo aqui, viu, Matheus? Pode ficar à vontade aí, me dar sua parte. agora é a hora da leitura. Eu vou pedir para o irmão Moisés fazer a leitura. A Faça a leitura leitura. depois ele mesmo ora. Não é o senhor que ia fazer a leitura? Faça a leitura. Eu vou deixar minha participação no final. Amém, tá certo. Segunda Samuel, capítulo 9, verso do 1 ao verso de número 8. Ô, irmão Moisés, dá para fazer. Qual o livro, Você Matheus? tá com a Bíblia perto? Pronto, Matheus. Deixa eu ver aqui, viu? Eu tava aqui com ela pertinho aqui de mim. Vou olhar aqui. Pode falar, diga aí, Matheus. É. Dá para fazer a Deixa eu leitura abrir. participativa?
você participar, vou fazer um pouco diferente hoje. Você Ah, participar da leitura? quer que eu leia, você lê um versículo, eu leio outro, não é isso? É isso. Até o verso número 8. Mas você tem que dizer o livro, homem de Deus. Segunda Reis, capítulo Segunda, 9, segunda Reis, versículo né? 1. Hã? Segunda Reis, Segunda Reis, não, aliás, segunda, eu estava errando. Segunda Samuel, capítulo pronto, 8, capítulo 9, verso do 1 ao verso número 8. pronto. Segunda Samuel, capítulo 9. Espera um momento. Do versículo 1 até o versículo. 8. Pronto, vamos lá. Lê o versículo primeiro que eu leio o segundo. E disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas? Diz o seguinte: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei: não há ainda algum na casa de Saul para que use com ele de benevolência e de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou-se com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi a Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restaurarei todas as terras de Saul, teu pai, e tu continuou comerás pão à minha mesa. Pode ler o versículo 8. Até o versículo 8 até o versículo 9. 8. Pronto, 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que teres para olhado para um cão morto tal como eu? Amém. Eu vou pedir agora para o nosso irmão Moisés fazer também a oração. É, peço que o nosso irmão Moisés ore pelos enfermos que estão neste momento nos hospitais, tanto também na UPA, e está sendo socorrido neste momento. Peço também que os irmãos apresentem as pessoas que estão nos presídios, tanto masculino, feminino e presídio de menores. Peço também que continuem orando pelos moradores de rua, né, para que Deus venha ajudar e dar livramento a essas pessoas. É, peço também que ore por mim, né, para que Deus venha me batizar com o Espírito Santo e nessa causa, né, da cadeira motorizada para que Deus venha me ajudar. Nosso irmão Moisés, já com o Pronto, pedido e pode orar. pronto, Mateus, explique, Mateus, para o nosso público, Mateus, a necessidade dessa cadeira para que as pessoas entendam mais sobre este assunto, porque além de nosso orar, é bom o senhor falar sobre isso, porque é importante, porque pode ser que tenha alguém aqui que esteja pronto a te ajudar também e você ainda não saiba. Põe mais um pouco a tua câmera para cima para mostrar o teu rosto, tá escondendo um pouco aqui na live. É porque ele está numa altura que está suportando ele. Pronto. Se não der para se apoiar, tu segura ele com a mão mesmo. E não vai ser muito. Pronto, aí melhorou, Matheus. Pronto, agora a gente tá te vendo, Matheus. Beleza, Matheus. Pronto, deixa eu ver aqui, está aparecendo. Né? Melhorou, Matheus. Pronto, Matheus. Explica. Essa, o pedido dos meus irmãos da vaquinha é porque, como nosso irmão mais bem sabe, né, também que aqui em Matriz da Luz é bastante ladeira, na verdade. E essa cadeira de roda motorizada ia facilitar um pouquinho para mim, né? Tanto minha locomoção, né, quando precisar de sair, e para que vinha facilitar um pouco para mim, né, para que venha melhorar mais, para eu ter minha dependência, né, 100%.
Pronto. Irmão Mateus, a gente vai orar, viu? Tá certo? Pelos pedidos aí que foram feitos pelo irmão Mateus, para que Deus ele haja com a libertação nos presídios, que há um povo encarcerado aqui no nosso estado e o índice de violência tem aumentado de forma drástica, infelizmente. Vamos orar também pelas pessoas que estão doentes, para que Deus ele possa intervir e eles não morram sem ter a oportunidade de ter conhecido Jesus primeiro. Pois se o homem morre sem salvação, ele segue para um outro destino, o qual nós não esperamos que seja dada para qualquer pessoa, mas é uma coisa que está escrito e não podemos desviar dessa realidade. Vamos orar em conformidade ao pedido do irmão Mateus, crendo que Deus ele é poderoso para dar a resposta que a gente espera da sua parte. Amém, irmão Mateus? Amém. Senhor Deus, pedimos ao Senhor, Senhor, que o Senhor haja com liberação, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor possa fazer através da vida dos homens e das mulheres de Deus, como os instrumentos também trazer de volta os que estão distantes de ti. A intenção desta proposta do irmão Mateus é alcançar os perdidos e pedir uma ajuda, Senhor, e sabemos que o Senhor tem, Senhor, como ajudar a cada um dessas pessoas na situação que se encontram neste momento. Pedimos para a tua participação nesta live do irmão Mateus, para que isso seja bem sucedido e o teu nome seja também vocacionado através daqueles que estão de perto e também daqueles que estão longe. Pedimos o Senhor mais uma vez e agradecemos também pelo privilégio de poder orar e conversar contigo por este instante de forma virtual, que possamos alcançar os corações, Senhor, neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E Mateus diz o que, Mateus? Amém. Pronto, Mateus. Você tinha falado que não vai poder ficar muito tempo? Sim, Mateus. Ah, Mas pode falar, Mateus. você já está com a oportunidade para deixar a palavra. É, Mateus. Tá certo, Vai ficar à Mateus. vontade. Fica à vontade, Mateus. Nós fizemos... Eu vou comentar aqui, Mateus, de forma breve. Fica à vontade, Mateus. Pronto. Tá tudo saindo aqui conforme aqui. A gente acertou. Vou deixar a minha participação, Mateus. No mesmo livro que você fez a leitura, por tratar também de um assunto muito recorrente, e o senhor falou acerca de milagre, e que nada impede que a gente possa receber aquilo que Deus ele tem proposto para nós. Foi feita onde? 2 Samuel, capítulo, que capítulo, Mateus? Capítulo 9, Capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8. Pronto. Então eu vou falar só, Mateus, do capítulo 9 e o versículo 1. Vou só repetir para que aqueles que não tenham participado ainda, e ainda não tenham ouvido, Mateus, para que possam também ouvir, né? Porque tem pessoas que estão chegando agora, né? A gente não sabe também, tem outras pessoas que estão saindo, outras que estão chegando. Isso, irmão Moisés, eu não sei se os irmãos estão percebendo a mesma coisa. A sua voz está chegando aqui 2 vezes. Ah, não, Matheus, pode ficar tranquilo. Eu aqui estou verificando só para ver se está saindo, para depois não ter interrupção. Pronto, Matheus, agora melhorou. Está saindo agora só uma vez só. Pode ficar tranquilo, tá bom? Só estou testando aqui para ver, porque se a gente ficar falando e não tiver audível para as pessoas, a gente vai estar falando em vão. Entendeu? Pronto, Matheus. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Eu vou comentar só o versículo 1. E Mateus ele vai comentar os outros versículos logo após, né, Mateus? Ou tu vai convidar alguém ainda? Vai cantar algum hino? Eu vou só fazer a leitura, porque é um texto bastante grande, e aí eu vou tomar um pouquinho de tempo para explicar melhor para os irmãos o que aconteceu Pronto. com ele. Veja aí quem é que está nos ouvindo aí. Se tem alguém aí nos ouvindo, diga amém. Bota aí nos
comentários aí, que a gente vai estar aqui respondendo também. Tem alguém precisando de oração, a gente aproveita, faz uma oração por você também, pela sua família, está precisando de oração, coloca aí nos comentários também. Se puder compartilhar com um amigo, com um irmão, compartilhe também, porque é importante a gente ouvir falar sobre Deus e também não só ouvir, mas praticar. Se você também está chegando ao seu alcance essa live, não é por acaso, não é, é por um motivo. Se tem um motivo para que essa live tenha chegado até o seu encontro, é porque Deus ele quer falar com você de alguma forma. Se você necessita de oração, vai colocando aí nos comentários. Está aí o irmão Mateus aqui, disponível aqui. A gente vai responder as suas questões, as suas perguntas. Então, não deixe passar assim, sem ter oportunidade também de orar por você. Porque esse horário, às vezes, as pessoas estão chegando agora do trabalho em casa ainda. Mas vamos, Mateus. Vamos lá, Mateus. O livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor a Jonatas. É importante nós lembrarmos desse texto que Davi, ele é filho do Jessé e foi encontrado no meio das ovelhas. E Deus ele achou por bem ungí-lo para ser rei em Israel durante o período de 40 anos. E Saul também está ocupando o espaço que é de rei agora durante o período de 40 anos. E nós entendemos que quando o 2 Samuel capítulo 9, o versículo 1 é feito, foi escrito, Samuel escreve que havia uma pergunta, uma dúvida da parte do rei Davi em honrar a família de um amigo. E o nome do amigo de Davi era Jonatas. Jonatas, por muitas vezes, deu livramento a Davi. Jonatas, muitas vezes, ele ajudou Davi quando ele mais precisava. Aí acontece uma guerra, os filisteus se apropriam da terra de Israel e um rapaz que estava no braço da sua mãe se acidenta ao cair no chão e Davi ele se preocupa em preservar a linhagem real, porque era natural, após um rei assumir o trono, dar o fim à sua dinastia anterior. Só que Davi fez uma aliança com Jonatas de ser bom com a família dele enquanto a família dele existisse. Então, a gente vê, irmãos, que Jonatas morre na guerra, Saul também morre, e resta um filho de Jonatas que foi deixado na casa de Maqui, em uma terra distante de Jerusalém, talvez porque não queria que sofresse tanto quanto, não sabia também quem iria assumir o trono logo após. Então, depois do acidente, aquele rapaz é colocado naquela cidade e, por amor, Davi quis honrar uma aliança feita com Jonatas, mesmo Jonatas estando morto. Porque nos falta, muitas vezes, no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, a falta de aliança, uma falta de compromisso. Para que serve uma
aliança, Mateus? Na tua opinião, Mateus, uma aliança serve para quê? No caso do pacto, né, que as pessoas vinham a ser amigos, né, pro resto da vida. Sim, Mateus, sim. Então, o pacto, ele faz uma amizade para o resto da vida. É É, sim. E isso também está associado à aliança. A aliança também serve para isso. Antigamente, na Idade Medieval, eles faziam aliança assim. Colocava-se um cálice, colocava-se um vinho no cálice e colocava-se também um pouco de sangue de cada um das pessoas que queriam fazer essa aliança. E eles tomavam, representando que ele agora faz parte de sua família e o outro também fazia parte da sua família. Então, a qualquer momento que ele precisasse de ajuda, ele iria recorrer à pessoa que fez aliança com ele. Mas como muitas vezes a gente faz aliança com pessoas e, e quando a gente mais precisa, essas pessoas se distanciam, dão um tchau, porque aí fora, no mundo, as pessoas dizem, eu sou teu amigo, fulano, eu sou teu amigo, Beltrano. Mas quando as coisas apertam, os seus amigos desaparecem. Aqueles que se diziam seus irmãos vão para distante de você, porque essa aliança não foi feita com honestidade, com sinceridade. A importância de nós fazermos alianças com as pessoas é por este motivo. O motivo de estar perto, o motivo de segurança. Quando precisarmos, recorremos a alguém para tirar a gente daquele estado crítico, de urgência, mas muitas vezes a gente procura as alianças feitas aqui com pessoas e não encontramos quem realmente pode ofertar uma ajuda quando a gente está precisando. Veja bem, Jesus é o único que fica conosco quando realmente as coisas apertam. Um exemplo é quando Jesus está em um casamento numa cidade chamada Caná da Galileia e a mãe de Jesus informa para Jesus que o vinho tinha acabado, dando, claro, a sugestão para ele que ele se retirasse daquele casamento, pois não havia mais vinho para que pudesse tomar, pois naquele tempo o vinho era um sinônimo de alegria para todo casamento, não de embriaguez. O vinho era sinônimo de aliança. E eu nunca vi Jesus deixar ninguém na mão quando as coisas apertam, quando as esperanças desvanecem, quando perdemos todas as expectativas de vida, pois naquele momento o vinho para um casamento que durava 7 dias, acabou antes do ciclo dos 7 dias. Então, imagine para o coração do noivo, o coração da noiva, quando soubesse que o vinho tinha acabado e não tinha mais como trazer vinho ou o sinônimo da própria alegria para outras pessoas que estavam ali presentes. E Maria chega até Jesus, diz a ele que o vinho tinha acabado. Aí Jesus responde para sua mãe, dizendo para ela que ainda não tinha chegado o momento dele, porque realmente ainda não havia chegado. Mas quando chegou o momento de Deus ele fazer alguma coisa, ele fez ou não fez, Mateus? Fez. O que foi que Jesus fez, Mateus? Transformou a água em vinho. Então, quando Jesus transformou a água em vinho, ele trouxe de volta a restauração para o casamento, a restauração para a família,
a restauração para a aliança que um dia foi quebrada, porque a sugestão era para que Jesus fosse embora com os 12 discípulos antes que percebessem que o vinho tinha acabado. Mas Jesus, que nunca deixou ninguém na mão, quem faz aliança com Jesus, Jesus não deixa ninguém na mão. É simples. Então, o vinho acabou, Jesus não foi embora, Jesus ficou ali, resolveu o problema daquelas pessoas que estavam prestes a se casarem e trouxe de volta a alegria de forma extraordinária, ao ponto de causar espanto para aqueles que estavam ali naquele casamento, porque os servos viram o que aconteceu naquele casamento. Obviamente que Deus já está marcando algo como se fosse exclusivo para quem é servo. Quem é servo, ele vai ter a condição de ver o que Jesus faz. E o que é servir? Servir não é ser visto, porque muitas pessoas procuram ser visto, mas poucas pessoas procuram servir. Servir é trabalhar para Jesus quando ninguém está vendo. Ser visto é trabalhar quando há um público para poder ser beneficiado com o Ibope. Porque tem crente procurando Ibope, mas não está procurando Jesus. É por isso que muitas vezes perde Jesus em uma festa, perde Jesus no casamento e perde também a oportunidade de Deus restaurar a aliança que foi perdida. Quando falávamos de 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, ele procura alguém para usar de bondade, já que ele agora é rei, ele tem condição financeira, condição em todas as áreas da sua vida para poder beneficiar alguém. Então, quando ele não podia ajudar, ele estava distante, ele não estava em Jerusalém, mas quando ele pode ajudar, ele chega perto, estende a mão e manda um recado que era por causa de uma lembrança que ele queria ajudar alguém. Não era por causa só de Jonatas, mas a Bíblia vai dizer que tudo que Davi estava fazendo naquele exato momento era por amor, não era por interesse. Então, as pessoas hoje em dia, na maioria das vezes, só fazem coisas para outras pessoas quando tem algo para receber em troca. Por interesse, porque as pessoas estão perdendo o seu valor e as coisas estão substituindo as pessoas. O que não pode acontecer, porque Deus ele reprova o individualismo. Começa em Gênesis dizendo que não é bom que o homem viva. Termina para mim, Mateus, a frase. Mas eu não lembro. Não é viva só, né, Mateus? Não é, Mateus? Oi? Então, irmãos, diante dessa palavra, Deus ele quer de nós que nós preservemos uma aliança, preserve a nossa memória de quem um dia ajudou a gente. Porque é fácil, irmãos, esquecer, viu, das pessoas que nos ajudaram. Quando a gente chega em determinados lugares, é fácil esquecer as pessoas que um dia nos beneficiaram, porque estão distantes, estão ocupando outros lugares. Mas Davi, ele tinha um coração voltado para Deus e para a honestidade, sinceridade e o amor. Aí ele procurou alguém para poder ajudar e achou um rapaz. E Mateus vai apresentar a situação dele agora, né? Não, Mateus? Continua aí, Mateus. E esse jovem, a gente sabia, né, que ele estava, como nós fomos mais falando, né, porque ele sofreu um acidente. Quando ele sofreu um acidente, o que eles fizeram? Eles levaram ele para uma terra chamada Lodebar. E essa terra, irmão Moisés, bem sabemos, né, que não era
muitos não viam ela como boa, né? Porque tanto o rei que estava fugitivo, eles iam para lá para ficar fugindo de alguma guerra, caso se alguém viesse matar. E também pessoas como mendigo e também aleijado, né? Como era a situação de Mefibosete. E quando eles chegaram lá, eles foi para casa de Maquin e, segundo os historiadores, esse homem era rico. E uma coisa que eu estava imaginando assim, porque se Maquin era rico, o que ele estava fazendo lá em Lodebar? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E foi aí, meus irmãos, como o irmão falou, né, que Davi mandou chamar ele. E quando Davi mandou chamar aquele menino, ele já ficou com medo. Porque ele sabia, né, que como ele era descendente do rei, ele sabia que poderia morrer, né? Mas só que eu acredito, irmão, mas quando ele chegou lá na porta procurando ele já ficou com medo e não sabia mais o que. Disse, agora eu vou morrer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas ele disse, ó, não se preocupe não, porque o rei manda te chamar. E quando ele chegou lá, ele disse, ó, eu vou usar de benevolência. O que, é que ele quis dizer? Ele, como o irmão Zé falou, né, ele ia ajudar ele. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos ver, né, que o lugar lá onde ele estava num lugar péssimo, né, que era, como falei, né, que o povo não olhava muito para ali, para aquele lugar, e foi para um lugar de destaque. Glória a Deus, aleluia. E tem muitas vezes que Deus faz isso, quando a pessoa pensa que está se perdendo aí, aí Jesus vai e coloca no lugar de destaque. E qual destaque aquele menino poderia fazer, irmão Moisés? Aquele menino ali não tinha condições, porque na visão dele, e na visão também de Ziba, ele não tinha condições. Por que não tinha condições? Porque ele era aleijado de ambos os pés. Glória a Deus, aleluia. Mas como é o tema dessa live, Deus, né, Deus não olha para as dificuldades quando ele quer abençoar. Ele não olhou para as dificuldades. Se ele olhasse, irmão Moisés, para a dificuldade daquele menino, daquele homem, que eu acredito, né, que já tinha passado muito tempo, e já era um homem, né, que ele poderia muito bem, né, de seu avô, não. E o interessante, quando o nosso irmão Moisés estava falando, e uma coisa que eu até imaginei, Moisés, não sei se o senhor concorda, se, se Jonatas não fosse um amigo de verdade, ele cumpriria o que Jonatas pediu? Não, na verdade, Mateus, não cumpriria a sua palavra, porque, veja só, homem, Mateus, tá saindo teu áudio aí, Mateus, tá tudo certinho? Tá ouvindo, tá ouvindo. Pronto. Porque, Mateus, no tempo da gente, Mateus, homem, ele tem que ter o que, Mateus? Para ser homem. Palavra também. Palavra, Mateus. Vamos falar sobre palavra, para não comprometer a nossa identidade aqui e não ter problemas depois. Mas é verdade, homem tem que ter palavra. E quando o homem não tem palavra, Mateus, ele não pode comprar fiada a ninguém. Porque, Mateus, o dono da venda vai dizer que ele é o quê? É ladrão. Caloteiro, Qual é a outra palavra, Mateus, que a gente usa? caloteiro. E se tu vai vender coisa para caloteiro, Mateus? Não. Por quê, Mateus? Tu vai correr o risco de quê? Porque eu sei que ele não vai me pagar. Matheus, é muito bem, é isso mesmo. A verdade é essa. Davi sabia que Jonatas não era o que, Mateus? Como assim? Não entendi não. Davi sabia que Jonatas não era um que? Um caloteiro, né, Mateus? Caloteiro era um amigo de verdade. Pois é, Mateus. Continua, Mateus. E, e quando ele chegou naquela casa ali, o Ziba, na Bíblia não diz, mas eu acredito, né, que ele estava com interesse. Ele disse, é, ele não veio, é porque ele está planejando tomar teu reino. Mas só que era mentira. E quando chegou lá, o rei Davi perguntou a mesma coisa para Mefibosete, mas interessante, irmão Moisés, que ele, quando ele perguntou isso, ele dividiu o bem, porque ele não sabia que estava mentindo. Glória a Deus, aleluia. Ele não sabia que estava mentindo. Aí eu disse, eu vou saber agora, eu acredito, irmão Moisés, que ele usou de sabedoria. Se ele não, se ele mandasse pro outro, o outro não ia gostar muito, não é verdade? O outro não ia gostar muito dessa situação, né, porque conseguiu, né, aquilo, mas só que depois Deus viu, eu acredito, né, que Deus usando ele viu que não era quem que estava mentindo, ele viu que era Ziba. Aí o interessante nesse texto é que
ele fala que ele vai querer fazer o que agora? Ele vai, tanto Ziba, tanto os filhos dele vai ter que servir, Ah, servir a Mefibosete. E Mefibosete, na Bíblia também diz que ele tinha um filho. E ele não ia servir só a Mefibosete, mas só que ele também ia servir a também o filho dele. e E ele, eu acredito, né, que ele não gostou muito dessa história, não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Matheus. Porque Glória a Ziba, quando Deus. foi perguntado para ele, Matheus, vê só, não tem gente que às vezes fala mais do que aquilo que é perguntado, né, Matheus? Deixa eu perguntar É, assim, Matheus, qual é o teu nome? tem que falar completo. Aí tu vai dizer o que para mim, Matheus? Tem que falar meu nome, né? Se eu Bom, não falar errado, eu tô mentindo. isso- Agora, se eu pergunto, Matheus, qual é o teu nome? E tu responde para mim, Matheus, camisa vermelha, cabelo raspado e bigode. Matheus, tu respondeu só a minha pergunta ou dá-se mais características daquilo que tu tem? Mas característica. Então, Matheus, veja só, isso aí ele falou para ajudar ou para ofender a Mefibosete, na sua opinião? Pra. Pra atrapalhar, né? Eu acredito que era pra atrapalhar mais um pouquinho. Mas o que foi que aconteceu com quem tentou atrapalhar? Foi Ziba que tentou atrapalhando aqui o que ele tinha, né? Com Mefibosete. Mas aconteceu o quê? Atrapalhou, conseguiu atrapalhar o projeto de Deus? Não. É isso que acontece, Matheus, com quem tenta atrapalhar os projetos de Deus. Vai dar certo ele querendo ou não. Querendo ou não, teu nome ainda vai se chamar Mateus. Querendo ou não, tu vai ter a idade que você tem, o nome que você tem e as condições que você tem, Mateus. Porque para Deus chamar alguém, como é o tema, Mateus? Vamos lá, continua para mim, Mateus. Hum? Continua para mim com o tema. É, eu já esqueci o termo, misericórdia. Deus não olha para as dificuldades quando quer abençoar. É, Deus não olha para as dificuldades. É isso mesmo. Porque quando ele abençoa, está abençoado. Quando ele faz, está feito. Quando ele fala, está falado. Ninguém pode invalidar aquilo que Deus ele quer para a vida das pessoas. Porque quando ele, muitas vezes, Deus quer fazer algo na nossa vida, ele não pede a nossa sugestão, Mateus. Ele vai simplesmente lá e faz. É verdade. Continua, continua, Mateus, que eu sei que tu tem mais história para contar. Conta porque o pessoal quer ouvir. E quando ele viu que era mentira, né? Quando ele foi, como eu falei, né? Ele foi à presença do rei, como eu falei que ele queria dividir, né? Como eu falei, ele queria usar de estratégia, né? Para ver se ele estava realmente, que estava mentindo. Mas eu acredito, meu Moisés, que Mefibosete não estava nem aí para os ver, né? Ele disse, eu acredito que ele queria entregar tudo para ele, para que ele que estava mentindo. Aí o próprio Davi viu que ele mesmo estava mentindo. E quando ele viu que estava mentindo, usou de beneficência com ele e por si para falar demais, o que, que acontece? Por si para falar demais, tanto ele, tanto essa família, teve o que? Que ajudar ele. E lembrando daquele texto lá do cego de Jericó, quando ele estava gritando, é, eu não sei esse exemplo, mas vou usar agora, quando aquele cego ali estava gritando, e aquelas pessoas ali começaram a reclamar, né? Jesus não está te ouvindo não, Jesus não vai te ouvir de jeito nenhum. O que é que ele fez? Jesus foi embora e depois, manda chamar ele. E quem foi que chamou? Quem foi buscar ele? As mesmas pessoas que estavam mandando ele calar a boca. E Deus faz do mesmo jeito, Deus, quando ele quer, ele honra. Se alguém quiser atrapalhar, não atrapalha não, assim, é uma expressão que eu sempre falo, né? Se tentar atrapalhar, se for preciso, Deus passa por cima. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É a Glória a Deus. Mas ninguém vontade de Deus. atrapalha nos projetos de Deus. E Ziba queria fazer isso, né? Queria tentar, eu acredito que ele tentou, né? Mas só que não conseguiu. Glória a Deus, aleluia. E logo em seguida, né, que quando Davi usou de beneficência por ele, o que, que ele fez? Ele disse, agora você vai
vai se alimentar comigo na minha mesa. E aquelas pessoas ali, mas começou. Estava acreditando que tinha muita gente, né? E disse, ainda falta um, quem é Mefibosete. E nós vamos vendo aqui na mesa, escondendo a deficiência de Mefibosete. O que, que a gente entendemos com isso, irmão Moisés? Que para todos, na obra de Deus, todos é igual na obra de Deus. Não Não, pode ter defeito o que tiver, mas é, todos é igual, porque Deus não trata nenhum filho com indiferença, ele trata todos com igual. E ele, em Davi, usa, quando Mefibosete foi para casa de Davi, ele agora era o quê? Ele, como ele estava morando lá, agora ele era o pai de Mefibosete. Ele disse, vai ser todo o tratamento que meu filho tiver, ele vai ter do mesmo jeito. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele vai ter do mesmo jeito. E você que nesta noite pode estar se preocupando, disse, ninguém olha para mim, eu tenho uma certa dificuldade, ninguém está olhando para mim. Mas sabe que se, o Senhor Jesus está vendo o teu esforço nesta noite. Eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei se é alguém tentando atrapalhar nos projetos da tua vida, mas creia que o Senhor Jesus nesta noite, ele está olhando e ele vai te honrar. Mesmo se as pessoas não quiserem, Deus vai te honrar, ele vai fazer como fez com Mefibosete. Ele vai honrar. Mas para isso, irmão Moisés, para ele ser honrado, levou um monte de tempo. E muitas das vezes a gente espera que Deus honre a gente na mesma hora, mas não. A gente tem que esperar, irmão, a gente tem que pagar o primeiro preço, na verdade. E que ele foi necessário também pagar esse preço, né? Para depois chegar lá uma hora junto com o rei e comer também na mesa do rei. Então, com ok, certeza. tinha que esperar um pouco. E muitas das vezes a gente fica meio agoniado, irmão Moisés. É, a gente não quer esperar, a gente quer fazer da nossa forma. Como eu sempre falo também, né? Que a gente quer passar na frente de Deus. E quando a gente passa na frente de Deus, o que é que acontece? A gente começa a se prejudicar e depois começa. Interessante, meu Moisés, quando a gente começa a se prejudicar a si mesmo, o que é que a gente faz? A gente começa e coloca a culpa em Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas por quê? Porque coloca culpa em Deus por uma falha que a gente mesmo fez. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É verdade. Essa aqui foi minha rápida palavra nesta noite. É mesmo, mas Hum? o povo quer ouvir mais, Matheus. Ele foi honrado, não foi, Matheus? Foi honrado. Deus não honrou ele, Não foi, não foi no tempo dele. mas não foi no tempo que ele esperava, não foi, Matheus? Não. Foi no tempo. Tem muitas vezes, irmão Moisés, que a gente recebe a promessa de Deus. Olha, vai acontecer isso e isso. O que, que a gente quer, irmão Moisés? A gente quer que aconteça amanhã. A gente já quer que aconteça amanhã pra gente o quê? Ah, sim. Imagine, irmão Moisés. Se Deus lhe prometeu algo, aí o Senhor vai dizer, eu quero agora. E se Deus lhe disser, eu vou lhe dar. Se você quer agora, eu vou lhe dar. E o Senhor vai conseguir administrar? É, tem que saber disso. Se tem condição para administrar o que Deus tem para dar, né, Matheus? É. Por isso, a gente tem que estar preparado. E para Davi chegar lá para chegar lá onde estava o rei Davi, ele tinha que passar primeiro, como falei, né, por uma aprovação e por uma preparação de Deus. Ele não poderia chegar ali de todo jeito. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Matheus. Ele não poderia chegar de todo jeito e a gente, muitas das vezes, a gente quer fazer, a gente quer, como falei, né, avançando sinal e quer passar na frente de Deus. Mas se a gente esperar o tempo de Deus, a gente temos que ser paciente, a gente temos que. Tem um versículo que, se eu não me engano, ou é Salmo 46 ou é Salmo 40. É aquele que diz, esperei, é Salmo 40, irmão Moisés. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Isso, Matheus. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter paciência. Se Deus disser, eu vou fazer isso. Ele não disse, irmão, mas se ele ia fazer algo na sua vida, ele não disse a hora. Eu não Ele não disse o ano. Ele não disse a data.
Ele não disse o dia da semana qual que ia fazer. Com Ele certeza. não disse qual, assim, uma semana tem 4 semanas, um mês tinha 4 semanas, ele disse que não ia fazer durante as 4 semanas. Ele disse que ia fazer. A gente não sabe quando, mas ele ia fazer. A mesma coisa foi com o Mephibosheth. Ele disse que não, quando ele usou de beneficência, ele não usou na mesma hora, né? Ele esperou vários anos, né, para preparar aquele jovem. Isso mesmo, Matheus. Tem um tempo de preparo, né, Matheus, para receber, né, da promessa de Deus. E ele esperou o tempo dele e recebeu aquilo que lhe aguardava. Então, Matheus, a gente percebeu através da sua palavra que você falou já também, que a mesa que ele sentava, a toalha cobria a sua deficiência. Isso tornava ele igual a qualquer uma outra pessoa que estava ali sentado também. Não era isso, Matheus? Era. Há uma palavra também, Matheus, a gente chama na teologia de escatologia. Porque, Matheus, a mesa representa o mundo, Matheus. E Mefibosete representa eu e você, Matheus, com a perna quebrada. Porque ele precisava de alguém para ser colocado ali, não é isso, Matheus? Isso. Então ele era o único que via a mesa bagunçada e também via a mesa organizada, não é isso, Matheus? É, Então ele precisava de alguém para colocar ele e também precisava de alguém para tirar ele. é. Essa palavra escatológica, porque, Mateus, é assim também. A gente está no mundo, sabemos que só Jesus tem a condição de tirar a gente dessa bagunça. Quando o banquete começa, está tudo organizado. Mas quando termina o banquete, Mateus, o que acontece, Mateus? Organizado. Tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar, né? Prato sujo, garfo de um lado, colher de outro. Uma Então, bagunça Mateus, inteira. meu filho José estava nessa mesa, ele via tudo isso, Mateus. Mas o que ele fazia, Mateus? Nada, porque ele sabia que ali não era com ele. Mas vai chegar a hora, Mateus, de alguém chegar nessa mesa e tirar a gente de lá, para nunca mais voltar para ela, porque a gente não vai precisar dessa comida no céu, não. Aqui precisamos para poder se alimentar e não morrer de fome, mas lá no céu, Mateus, não teremos um corpo como esse que precisa ou carece de água, de alimento. Lá no céu, Mateus, as coisas serão melhores, serão maiores. E a gente vai precisar estar dependendo mais de alguém que nos tire da mesa, porque Deus já tem tirado a gente daqui de baixo. E lá em cima vamos ter corpos glorificados igual ao dele. E isso vai fazer com que a gente, Mateus, faça com que a gente adore a Deus para toda a eternidade. E a salvação vai se completar na sua plenitude. Aí acontecerá aquilo que Jesus disse: tragada foi a morte pela vitória. Seu aguilhão foi quebrado e Jesus venceu de novo. É uma história, Mateus, ela só irá se repetir. Nós já sabemos o final da história. Só que o diabo tem influência para poder, como você falou de Ziba, ele falou do defeito daquele menino que tinha nos pés. Ele não perguntou se ele tinha defeito, mas ele mesmo assim apresentou um defeito para ver se o rei desistia de chamar ele para onde, Mateus? Pra casa dele. Mas ele desistiu, Mateus. Não. Ele mesmo sabendo do defeito da gente, ele mandou chamar, não foi, Mateus? Foi. É porque, Mateus, as pessoas têm ideia, Mateus, que a igreja é feita de pessoas perfeitas. Qual é a tua sugestão, Mateus? Todos são falhos. Por que, Mateus? Todos são falhos. Porque Na tua a opinião, gente só vai. Porque a gente só vai ser perfeito mesmo quando a gente chegar no céu. A gente, aqui na terra, a gente é sujeito ainda ao pecado. Mateus, então explique para o público aí que está lhe ouvindo, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, mesmo que nessa live vai ficar gravado, o povo vai querer saber, Mateus, qual é a verdadeira intenção de pessoas que têm defeito e está numa igreja
onde só é constituída de pessoas que também têm defeito. Nós somos melhores, Mateus, porque estamos em um ambiente como esse. Na sua opinião, Mateus, o que você sugere? Você- O que você tem a dizer sobre isso? A gente é melhor do que as pessoas que estão no mundo por a gente está em uma igreja. Sim, Na tua opinião, a gente está em um lugar melhor ou a gente é uma pessoa melhor ou normalmente é uma pessoa igual à pessoa que está no mundo, só que a diferença é que a gente tem um propósito diferente. de propósito diferente, né? Como a gente estamos na igreja, a gente está num lugar melhor, né? Porque a gente bem sabemos, né, que o mundo não tem mais o que oferecer. Na verdade, a gente olha, a gente vê as coisas e o mundo oferece as coisas melhores, né? Oferece pratos bons, né? Que a gente, se a gente vigiar, vai acontecer o quê? A gente vai querer comer, né, daquele prato que a gente está boa. Essa parece a gente vê, irmão mais velho. Uma comida boa. Que a gente goste, a gente vê que ela tá boa, né? E a gente vai querer o quê? A gente vai querer comer. E a estratégia do mundo é essa. Oferecer a sua comida, né, Matheus, a sua bebida. É. Mas se oferecesse para você, Matheus, o que você falaria para essa pessoa? Poderia. Até que ela tava boa, se fosse. Tava de boa aparência, né? Mas eu queria dizer que não. Não queria. Por que, Matheus? Por que você não queria? Qual a sua opinião? É porque aquela ali não. Era boa, mas só que pra mim ia causar alguma coisa, ia causar algo mal. Ah, é verdade, Matheus. Então, Matheus, Mefibosete, ele tinha um defeito, todo mundo sabia que ele tinha, mas esse rapaz aí foi maldoso em apresentar a sua deficiência quando o rei perguntou para ver se o rei teria ou desistiria dele, entendeu? Mas é prova essa, Mateus, que Deus ele não desiste de ninguém. Ele não desiste do drogado, ele não desiste da prostituta, ele não desiste do alcoólatra, ele não desiste das pessoas que vivem usando outros métodos para satisfação pessoal. Quando a gente tem um problema, Mateus, para onde é que a gente vai, Mateus? Pra Deus. Pra recorrer a Deus. Mas se fosse um local, qual o local que você escolheria para ir quando tivesse com uma dificuldade? Tipo, se fosse alguma enfermidade, Você, você iria para onde? Qual lugar? se fosse enfermidade, teria que ir para o hospital, mas pelo menos tinha. Mas primeiro tem que recorrer a Deus. Então, onde é que se recorre a Deus, Mateus? É através da oração. É através da oração. Mas onde? Onde é o local? Onde a gente puder orar, né? Que um lugar bom que a gente. O quê? Que a gente pode orar é. Lugar escondido, o quê? No nosso quarto também, que é lugar de intimidade. O quarto significa lugar de intimidade. Quando a gente estamos no quarto, a gente estamos sozinhos, né? Mas sozinho não, com a presença de Deus, na verdade. E aqui é um lugar que a gente pode mais falar com Deus. E também na Então, própria igreja. então, Mateus, você está me dizendo que o quarto é um lugar secreto onde a gente pode orar e a igreja. Mas me diga, Mateus, na primeira oportunidade, quando uma pessoa ela faz uso de droga, bebida ou outra coisa, quando essa pessoa tem problema, o que é que essa pessoa vai procurar? Para onde é que ela vai, Mateus? Ela vai Me diga, procurar diga aí o que é que aquela você mesma vê coisa, nos jornais, o que é que você vê nos jornais, o que é que eles procuram? a droga. Oi? Procura a droga. E qual é o fim da história, Matheus, para essas pessoas que procuram esse caminho? Vai chegar um momento que não vai aguentar mais e vai acabar morrendo. E qual a
intenção de Jesus em resgatar essas pessoas? Jesus, ele quer que essas pessoas morram nisso, Mateus? A intenção Não, dele ele quer salvar essas pessoas. e quem tem que falar isso para elas, Mateus? A gente, como cristãos, a gente tem que transmitir isso para as pessoas. Temos que falar isso para elas, né, Mateus? Sim, Falar o quê? Que Jesus ele pode mudar essa situação. pode mudar. Porque quando a gente tem um problema, Mateus, a gente não vai para um bar tomar cachaça, a gente não vai para o traficante pegar a droga, a gente não vai para o dono da boca pegar um fumo. Quando a gente tem problemas, a gente vai até a Deus e Deus resolve os nossos problemas, sejam eles pequenos, sejam eles grandes. Então, Deus ele resolve aquilo que a gente não tem capacidade para resolver. Então, Mateus, o que é que você sugere para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles ainda que vão nos ouvir? O que é que você sugere para essas pessoas que Que Deus, estão a droga? você que está ouvindo, você sabe, né, que a droga vai chegar um momento aqui que vai acabar matando, né? A mesma coisa é a bebida. Mas se você se refugiar em Deus, Deus pode fazer mudança na tua vida. Tem muitos que ainda não podem acreditar no que Deus tem na tua vida. Mas creio que você que vai ouvir, está ouvindo essa palavra, está assistindo nesse momento essa live, você que ainda vai assistir, Deus tem algo na tua vida. Que algo é esse? Ele quer mudar a tua história. Se muitos disse, eu não sei se eu lembro, irmão Moisés, que eu falei, né, que um culto desse, se não me engano, foi o ar livre, que as pessoas começam a falar o quê? Olha, ali já vai um drogado. Olha, ali já vai um cachaceiro. E E as pessoas falam o quê? Começa a menosprezar essas pessoas. Mas eu te falo através da palavra de Deus que Deus não, ele não te menospreza. Se você, mas para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que dar um passo adiante. Em que passo adiante é esse? É seguir Jesus de perto, seguir Jesus do lado. Glória a Deus, aleluia. Como que você vai seguir Jesus do lado? Entregando a sua vida por completo. Se você entregar a sua vida por completo, o Senhor Jesus pode fazer algo na tua vida nesta noite. Mas para isso você tem que dar um passo adiante. Qual passo adiante é esse? Confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O único que pode suprir a tua necessidade. E você muitas vezes, como o irmão falando aqui, procura suprir a necessidade na droga, na bebida. Mas Deus quer fazer algo na tua vida nesta noite. Mas para isso você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nesta noite, essa live é tudo disso, né? Para que venha lhe alcançar nesta noite para você ouvir a palavra de Deus. é isso mesmo, Mateus. Ó, vê, é o seguinte, as pessoas, como a gente falou, Mateus, na live logo anteriormente, elas têm a intenção de procurar um lugar para se satisfazer, como bar, a boca do fumo, a droga, o álcool, porque pensa que aquilo irá resolver o seu problema. Tem um homem da literatura também, o nome dele, Mateus, é Fyodor Dostoiévski, que ele fala que há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus, Mateus. E para preencher, muitas vezes, isso é crivo meu, ele falava que havia um vazio do tamanho de Deus no homem, mas o meu crivo é o seguinte, Mateus. Se há um vazio, Mateus, do tamanho de Deus, só quem pode preencher é quem, É Mateus? Deus. Mas o que, que as pessoas estão colocando no lugar? O álcool, a Algo. droga, o vício, a prostituição. Entendeu, Mateus? E ainda tem uma lógica nisso, né? Que quando a pessoa bebe ou fuma, vai chegar um momento que o efeito vai passar. O efeito vai E ser. Tá, eu vou fumar porque estou passando por isso e por aquilo. Eu vou beber porque estou passando por isso e por aquilo. E quando o efeito passa, o que que acontece? A pessoa vai voltar tudo de novo. Mas com Jesus é diferente. Se Jesus, se você entregar sua vida a Jesus, Jesus pode te libertar e você não vai sentir mais essa vontade, mas sim a vontade de seguir Jesus
É a vontade de se aproximar de Jesus e procurar conhecer Jesus mais de perto. É verdade. A intenção é essa, né, Mateus? Se relacionar com Deus para ter experiência com Ele e poder viver uma vida melhor, né, Mateus? É verdade. Enquanto Ele não tem, porque a intenção da gente aqui, a gente estamos aqui, mas somos passageiros. Só que hoje, Mateus, as pessoas não dão mais valor à vida e vivem a vida de forma deliberada, como se a vida não tivesse tanta importância. Aí não perdoam mais, vivem com mágoa. Eu falo que é coração peludo, cabeludo, Matheus. Fica com o coração cabeludo. Aí não tem jeito com o coração peludo, fica guardando mágoa, rancor. Aí depois aí morre, Matheus. Aí tava com raiva do irmão, tava com raiva da irmã, tava com raiva do pai, tava com raiva da mãe. Ah, eu fui abandonado pelo meu pai. Ah, eu fui abandonado pela minha mãe. Tem que deixar de ser de vitimismo. O Brasil, Matheus, ele está cercado de pessoas que realmente são vítimas da sociedade, mas nós não podemos viver como vítima, Matheus. No nosso estado aqui, no estado de Pernambuco, somos considerados muitas vezes por estar em um bairro rural como pessoas invisíveis para o cenário político, porque investimento não chega no nosso alcance, só chega mais para a capital, e a gente acaba sofrendo com isso, porque a gente precisa de condição para se transportar de um lugar para outro, de saúde para cuidar e ter uma qualidade de vida melhor, de um emprego, mas muitas vezes nosso município não dá condição para isso, porque a gente é considerado pessoas invisíveis. Invisíveis para o cenário político, invisíveis para pessoas que detêm o poder econômico, e invisíveis para o poder judiciário, legislativo. A gente é invisível para muitas pessoas, mas imagina Mefibosete, ele seria um invisível. Aquela cidade Lodebar só aparece na Bíblia Sagrada quando Davi pergunta a Ziba onde está o filho de Jonatas, ou se havia alguém da linhagem dele. Você notou, Mateus, que essa cidade só passou a existir na Bíblia quando alguém perguntou por ela, alguém importante perguntou por ela? Foi. Então, se Davi não perguntasse, essa cidade Ela, nunca teria aparecido ali. ela continua invisível. Era para estar invisível, não era, Mateus? Era. E às vezes as pessoas pensam que são invisíveis, Mateus. Mas para mim, elas não são, Mateus. Quando, Mateus, eu vejo alguém que está realmente em uma condição deplorável, eu não só passo por ela, mas se eu puder ajudar, eu ajudo. Porque, Mateus, quantas vezes a gente entra no metrô, no ônibus, e alguém pede, Mateus, uma moeda. Hum. Diz que é para ajudar o filho, comprar e colaborar com a família, e muitas vezes você nega essa ajuda, porque não sabe a procedência, não sabe como é que ele vai usar aquele dinheiro que você deu para que ele possa usar de forma boa. Não é isso, Mateus? É. Mas você acredita, Mateus, que isso aí já não é mais com a gente? Hum? Você acredita que isso aí já não é mais com a gente? Não. Por quê, Mateus? Isso aí depende dele agora, Mateus. Você não já ajudou? Você fez Foi. sua parte, Mateus, entendeu? Entendi. O que, é que a Bíblia diz a respeito? Diz aqui que a gente se sabe fazer o bem, Mateus, e não faz, Mateus, comete pecado. Se você sabe que tem alguém precisando da sua ajuda e você tem condição para ajudar e não ajuda, você peca. Entendeu, Mateus? Entendeu como é que funciona, Mateus? Entendi. Dependente, Mateus, daquilo que ele vai fazer com a ajuda que a gente deu, é com ele, a escolha é dele. A sua escolha é ajudar as pessoas que precisam, que estão dependendo de você, para que não sejam invisíveis também. Porque, Mateus, a partir do momento que você passa por alguém, Mateus, e consegue ver que aquela pessoa está pedindo alguma coisa, você deu, você trouxe um recado para ela, você disse para ela que ela, para você, não é invisível. Quando o Mefibosete estava jogado naquela cidade e chegou ajuda para ele, ele entendeu que ele não era invisível, entendeu, Mateus? Entendi.
porque ele teve a ajuda de um soberano que fez aliança com o pai dele, não foi com ele. E ajudou ou não ajudou? Mudou ou não mudou? Mudou. Ficou milionário da noite para o dia sem estudar, Mateus. Ficou milionário da noite para o dia sem trabalhar, Mateus. Ficou ou não ficou, Mateus? Oi? Ficou. Tá escrito ou não tá escrito? O que Ficou. ele trabalhou? Trabalhou quantos anos, Mateus, para ficar rico? Demora muito. Oi? Demora muito a ficar rico. Ia demorar, né, Mateus? Mas ele nem precisou, tá vendo tu, Mateus? Nem precisou. Por quê, Mateus? Porque a Bíblia diz o seguinte acerca da riqueza, Mateus. Que é Deus quem enriquece e Deus quem empobrece. Por mais que a gente trabalhe para isso, tem gente que vai morrer pobre, Mateus. Mas tem rico que vai ficar pobre. E tem pobre que vai ficar rico. Porque isso é um dom de Deus. E Deus dá a quem Ele quer. É. Entendeu, Mateus? Entendi. Mais alguma coisa, Mateus, para a gente acrescentar aí? Tá faltando alguma coisa? Faz o convite, Matheus. Tem duas alminhas aí ouvindo a gente aí, assistindo. Agora só tem uma, mas depois vai ver o resto aí, vai ver a live. Aí tu faz o convite, Matheus. Faz o convite e a gente ora no final aí. E tu deixa a bênção apostólica, a bênção de pastor. Você que ouviu essa palavra, tanto por mim, tanto por irmão Moisés, eu acredito, né, que tocou, né, tocou no seu coração. E você que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o único que pode suprir a tua necessidade. Jesus, nesta noite, ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Se você pensa que ninguém está olhando para você, pensa que ninguém não liga para mim, eu vou fazer algo porque ninguém tá ligando pra mim. Mas saiba que tem um que tá ligando pra você. Se eu, como o irmão falou, né? Se o pai não liga, se a mãe não liga, mas tem um que está olhando pra você neste momento, que é Jesus. E Jesus, nesta noite, ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. E como que ele vai fazer isso? Você tem que dar um passo adiante, como eu já tinha falado anteriormente. Você tem que dar um passo adiante aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o único que pode mudar a nossa história. Se você deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, só você colocar aqui no comentário que aliás, com o irmão Moisés, na oração final, ele vai estar apresentando a sua vida. Amém? Se você deseja aceitar a Jesus, pode colocar aqui nos comentários. Ó, o Irmão irmão Moisés, Fih tá falando ali nos comentários, o irmão Fih ali tá comentando, ele tá aí, ó. Dá um alô pro irmão Fih aí, dá parte seu para ele tá aqui, ó, nos comentários comentando aí, hein, a live aí, viu? Tá aí presente. é uma honra ter o seu aqui conosco. É uma honra Isso, Matheus. estar aqui com o seu, também conosco, amém? Deus continue abençoando a vida de cada um. Eu quero também agradecer nosso irmão Moisés, né? Que quando eu chamo, é muito difícil, né? Ele dizer que não pode. É, Nas vezes que eu chamei, ele atendeu todas. Eu quero agradecer ao irmão Moisés por ter atendido mas mais um pedido, né, que tinha feito. Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua esposa, da sua família. Amém? amém, Matheus. Vamos orar e vamos encerrar o trabalho nesta noite. E nós vamos 2 horas. Amém, Matheus. Eu também, Matheus. Obrigado pelo convite, Matheus. Eu queria também aproveitar também essa oportunidade para louvar a Deus pela vida do jovem Matheus. É um rapaz dedicado à igreja, ao serviço a Deus, com suas limitações, irmãos. Ele procura aprender e se dedicar. Quem déramos nós, irmãos, se tivéssemos mais alguns Mateus para poder somar a igreja em Matriz da Luz e poder realizar um serviço, irmãos, para a sociedade também, porque isso também, irmãos, tem uma vantagem muito grande diante da sociedade. Só que muitas vezes você pensa que a gente é seu inimigo, mas pelo contrário, a gente é seu amigo e você nem sabe. Porque eu prefiro um jovem, um adulto dentro da igreja do que ele te esperando armado do lado da rua, pronto para te assaltar e levar o que você tem. A minha preferência é essa. Do que esteja na igreja, do que
ali no canto, no bar, em um lugar ali, arrumando confusão. Se você concordar comigo, diga amém. Amém. E outra coisa, Mateus deu oportunidade para fazer o convite. Então venha para Jesus, porque Deus sempre tem uma oportunidade para que você possa morar no céu. Porque só através dele a gente pode ir para o céu. E o irmão Mateus já falou a mensagem, já pregou. E o que eu tenho a dizer para você agora é que aceite Jesus para morar no céu, porque a única forma da gente chegar lá é através de Jesus. Ó, irmão Nosso Jefferson irmão entrou na live aí, Jefferson, manda uma mensagem aí para o irmão Jefferson. da paz do Senhor. Deixa um versículo para o irmão Jefferson aí, porque o irmão Jefferson chegou para receber e vai levar, Mateus. Deixa aí um versículo para ele, Mateus. Eu vou deixar para a sua meditação um salmo que eu sempre gosto, é um salmo que de número 91 e o verso número 7. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas o Senhor te diz nesta noite, nosso irmão Jefferson, que o Senhor não será atingido. Eita, glória. Receba em nome de Jesus, irmão Jefferson. Deus é proteção, irmão Jefferson. Deus é a segurança, irmão Jefferson. Ele falou de um grande exército que se levantava à direita e à esquerda, mas Deus, ele fez o inimigo perder a força. Deus fez o arco ser quebrado, a lança ser despedaçada e os carros atrasarem para Israel ter o livramento que ele esperava, e o nome do Senhor foi glorificado. Porque no Salmo 46, versículo 10, Deus estava falando, não era para Israel, Mateus. Deus estava falando no tom profético para os seus inimigos: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado na terra e entre as nações. Deus está falando ali com o exército inimigo, Mateus, dizendo assim: vocês estão gritando demais, vocês estão fazendo muito barulho, baixa a bola, porque quem manda aqui sou eu. É ou não é, Mateus? É, Quem manda na terra é quem, Mateus? Jesus, Deus, É verdade. Então o inimigo tem que falar baixo e tem que baixar o quê, Mateus? Tem que abaixou a baixar a bola. bola. Isso, Mateus. Porque quem fala mais alto aqui na terra é Jesus. Não é isso, Mateus? É verdade, é verdade. Ah, Mateus, parece que tem mais gente entrando agora, viu, Mateus? Vai. Quer deixar outro versículo É para os verdade. irmãos, Mateus? Aproveitar. Deixa outro versículo para os irmãos. Vou deixar aqui também o salmo que nosso irmão Moisés acabou de citar, Salmos 46, a partir do verso número 1. Pode ler, Mateus. Lê aí pra gente. Salmos, vou deixar para a meditação dos irmãos, Salmos 46, do verso número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Jesus, nesta noite, é o teu socorro. Receba essa palavra. Glória a Deus. É isso aí, Mateus. É, se o irmão Moisés tiver alguma coisa para falar ainda, pode ficar à vontade. Pronto, Mateus. Vamos agradecer a Deus por esse privilégio, por estar mais uma vez aqui, entendeu? Para que Deus abençoe os irmãos, as irmãs. O irmão Mateus, ele leu, irmãos, no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, ele falava a respeito do jovem rapaz que sofreu um acidente na infância, que quebrou os pés e foi levado para uma terra que só foi conhecida porque Davi perguntou se havia alguém da existência da família de Jonatas para poder honrar, e quando o encontrou, disse que era Mefibosete, Davi e Ziba e o defeito dele, que era aleijado de ambos os pés, mas mesmo assim o defeito de Mefibosete não deixou de fazer com que ele entrasse dentro do palácio, sentasse onde o rei sentava, comia o que o rei comia, bebia o que o rei bebia, até vestia o que o rei poderia vestir.
O Porque Deus, interessante, ele irmão faz... Moisés, que antes, o Continue. interessante é que antes não podia ir, na verdade, antes Oi? isso não podia chegar próximo do rei, a pessoa que tivesse algum tipo de deficiência, mas ali foi ao contrário. O, É, o, esse o já é outra história. profeta, ele não poderia chegar de jeito nenhum perto do rei. Esse já é outro contexto, já. Esse é outro mistério já, né, Matheus? Isso já é uma história para outra live já, né, Matheus? Eu tô entendendo, né? Tá querendo emendar, né? A segunda live já, né? A parte 2 dessa live aqui já, que eu estou entendendo. Se eu quer fazer uma vigília hoje, os irmãos que estão aí dispostos a ouvir a palavra de Deus, chegar em casa agora, Matheus, eu acredito do culto. Olha, Matheus, da próxima vez vai fazer a live de 9 horas aqui, os irmãos estão chegando aí para receber, para participar do culto aí também, dos hinos congregacionais que você cantou, da mensagem que você entregou. Deus abençoe, Deus, a tua vida, viu? Deus, ele continue dando essa alegria no teu coração, essa força nos teus ossos aí. Igual o irmão Michael, ele canta, recebe calço nos ossos, Mateus. É. O calço nos ossos, não vai ficar parado. Eita, eu vou nem cantar o restinho aqui para tu não entrar no manto aí, Mateus. Os irmãos aí estão dizendo que tá... Mateus, Mateus, tu é o breve da igreja aí, tem que ter equilíbrio, né, Mateus? Tem que ter um pouco de sal aqui, né? Muito sal, nem pouco sal, né, Mateus? Tem que ter sal da maneira correta aí, para depois o perdito aí dar disciplinada de 3 meses aí, não pode, né, Matheus? Eu quero também saudar a nossa irmã Fabiana Silva, Deus abençoe, da paz do Senhor. Ah, A nossa irmã Adria, Deus abençoe, da paz do Senhor. isso, Matheus. Vai saudando o pessoal aí, vai pra gente se despedir, Matheus, pra gente orar, pra gente agradecer. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos. Também eu quero agradecer mais uma vez ao irmão Moisés, né, como eu falei, né, mais uma vez atender o convite. E eu acredito, irmão Moisés, que seja a quarta live, né? É isso mesmo, Matheus. A gente já tá tudo registrado. Daqui a pouco eu vou subir essa live lá pro meu canal também. E E eu eu tô também, pronto. assim que terminar, também estarei salvando e colocando lá no meu YouTube. Os irmãos que não têm acesso ao meu YouTube ainda, é Isso, o irmão Mateus de Matriz da Luz. E se o irmão Moisés ficar à vontade, ele pode também divulgar o dele. isso, isso mesmo, Matheus. Muito bom, Matheus. Isso mesmo. O meu nome lá no YouTube lá é Pregue Moisés SD. Tá lá, gente. A gente está acompanhando todo o processo de desenvolvimento também. Faz tempo que eu não postei nada, porque a gente está ocupado com a academia das letras, aí fica difícil às vezes ter um tempo para a gente postar algo na área virtual, mas sempre estando na igreja, claro, entregando a minha parte para Deus todo dia. Hoje, Mateus, ele também estava conosco lá no ciclo da oração, pegando fogo lá. Se vocês quiserem ver irmão Mateus pregando, vá lá, irmão. Vi Mateus pregando, que está parecendo, irmão, uma bazuca na mão de Deus, irmão. Quando solta a bomba, parece que tem que consertar a igreja de novo, irmão. Tem que fazer reforma toda vez que o Mateus vai pregar agora. Daqui a pouco vai ser conhecido como irmão que queima som na igreja, irmão Mateus. É, Deus usa esse rapaz tremendamente lá na igreja. É uma bênção na mão de Deus. Tanto ele como os outros jovens que cooperam lá conosco. Desde já deixo o convite aqui para os irmãos comparecerem aos dias de culto. Dá os avisos finais aí, Mateus, dos cultos aí. Convida os irmãos para ir para a igreja, Mateus. Vai lá, convida aí, Mateus. Os irmãos estão aí na live. Daqui a pouco isso vai ser compartilhado com outra pessoa. Convida os irmãos para ir para lá, Mateus, para a igreja. É, eu vou falar todos os cultos que tem, né, começando do Isso, domingo. Domingo nós temos o culto de adoração e você também é o nosso convidado. Segunda-feira nós temos a oração para a mocidade. Você também é o nosso convidado. Na quarta-feira nós não temos trabalho, mas também temos, na quinta-feira temos trabalho. A live tinha caído aqui. pronto, Matheus. Volta aí. Isso, voltou, Matheus. Dá os avisos agora, final. Parou na quinta-feira, no culto de doutrina, Matheus. Temos culto de doutrina na quinta-feira, no sábado tem a escola dominical e no domingo eu já falei, mas é, Mas faltou circulação infantil, rapaz. Sábado pela manhã. Se tiver é, criança aí, irmão, não tiver fazendo nada em casa, quiser deixar seu filho lá na igreja lá, irmão Mateus lá é o apoio. Ele fica lá dando suporte às irmãs no ciclo de oração infantil, na direção da nossa irmã Maria e quem mais, Mateus? Irmã Ângela, quem mais? E tem a parte do outro apoio também, do apoio do apoio. o apoio Que é é eu, a irmã Lidiane, a irmã Karine e a irmã Karen e a secretária que é a irmã Sandra. pronto, todo mundo tá lá aguardando aonde, Mateus? Na descera de onde? A terceira em Matriz da Luz.
que fica aqui na rua Sina Lapenda, número 94, antiga Magnífica Festa e antiga Academia. Os irmãos que deseja cultuar com a gente será bem, como que eu posso dizer? Será Será bem-vindo, né? bem-vindo, Será bem-vindo. apareça, fita. Se E sinta à aquela vontade, né, para isso, adorar a Matheus. Deus conosco, né, na a descer a matriz da luz. O irmão Fi, ele já confirmou sua presença, ele disse que vai, qualquer dia, se Deus quiser, ele vai aparecer. E nós estamos aguardando, irmão Fi, a sua presença lá. É verdade, irmão E o Moisés? ciclo da oração, tu anunciaste o ciclo da oração da irmã Josi aí. Eita, ela tá ouvindo, Ó, né? cuidado, hein, Matheus? Tá sendo queimado já. Anuncia o Já ciclo tem da oração aí, ó. Agora é exclusividade, tem que ser com exclusividade agora. também o Círculo da Oração, né? Na direção da nossa irmã Josa, a mesma é a esposa do nosso irmão Moisés, e a vice-dirigente, que é a nossa irmã Janaína. Janaína, e você também que deseja ir para o Círculo da Oração, para cultuar com a gente, será também bem-vindo. E nós estaremos esperando ali com alegria, né? Esperando cada um de vocês para cultuar conosco. Amém. Porque a manga aqui, Matheus, é do tamanho de uma jaca, não é, Matheus? É igual a terra de gigante. Amém, Matheus? Vai, Matheus, ora aí, entrega a gente aí, Matheus, na mão de Deus aí, Matheus. Amém. Vamos orar. E você que não aceitou Jesus, você se Faz o convite. deseja aceitar Jesus depois, você pode entrar na minha rede social falando que quer aceitar Jesus. Pode também, se tiver lá, for para o YouTube, você pode colocar lá nos comentários, que essa live também vai estar lá. E tanto se você não conseguir me achar, tem o nosso irmão Moisés. Você pode também falar para ele que você já ouviu. Se você não quiser entregar sua vida a Jesus agora, você pode falar também para o irmão Moisés que ouviu a live do irmão Mateus, que ele estava participando e quer aceitar Jesus. Se você não deseja aceitar agora, às vezes, irmão Moisés, tem muitos que não aceitam. Por vergonha de colocar o seu nome nos comentários, na verdade. É verdade, Matheus. Tem muitos que não aceitam. Se você quiser aceitar Jesus depois, tanto eu, quanto nosso irmão Moisés estará apresentando a sua vida. Amém? Amém, Matheus. Ora aí, Vamos. pelo amor de Deus aí, Matheus. Eu quero, antes disso, agradecer a cada um dos irmãos que chegaram agora no finalzinho, né? Mas essa live vai estar salva tanto aqui no Facebook, tanto no Facebook do irmão Moisés, tanto no meu YouTube, tanto no YouTube do irmão Moisés. O vídeo está lá, vai estar completo. Se você deseja assistir depois, fica à vontade. E vamos orar e dar oportunidade para o irmão Moisés, mas o irmão Moisés me entregou de volta. Aí vamos orar e vamos encerrar o É isso, Matheus. Entregando, Matheus, ao vivo. Você me entregou de volta e vamos orar nessa oportunidade. Vamos É, orar. eu vi um comentário aqui da nossa irmã Adriana, que ela pediu logo acima. Aqui não está aparecendo, mas nossa irmã Adriana pediu Uma oração. oração por ela. Ora por E ela, Matheus. ora por Aproveita. ela. Vamos apresentar cada um. Eu esqueci também de saudar nosso irmão Edson José. E Eu me perdoe, mas eu também esqueci de lhe saudar. Eu vi quando você mandou escrever aí, glória a Deus, só que eu esqueci de saudar, mas Deus continua abençoando a sua vida. E vamos orar nesta oportunidade, né? Que já, já falei demais, na verdade. Vamos vamos lá, orar e vamos. Matheus. A gente tá na madrugada aqui e tu aqui, viu, Matheus? Vamos orar e vamos encerrar o trabalho nesta noite. Amém, E Matheus. assim oremos. Pai, soberano Deus. Te Obrigado, agradecendo, Pai, por essa grande oportunidade, Pai, de estar aqui Matheus. na tua presença neste momento, Pai. Matheus. Continua Ajuda a sua ajudando família. o irmão Moisés, Pai. Continua ajudando também a minha pessoa, Pai. Ajuda Vitória. cada irmão que entrou nesta live para ouvir a tua palavra, Pai. E também, Pai, dar uma segunda oportunidade, Pai, a essas pessoas que não Teu aceitaram nome. o Ajuda-nos único aí. Salvador, Pai. Ajuda cada uma dessas pessoas. Dá uma noite tranquila na tua presença. Continua abençoando a cada um, é isso que eu te peço. E já te Amém. agradeço.
filho amado, em nome de Jesus, amém. Eu quero Amém. agradecer, irmão Moisés, agradecer mais uma vez ao irmão Moisés, e é sempre Bem, uma Matheus. honra estar ter o senhor aqui participando comigo da live, amém? Pronto, Matheus. Vamos marcar pelo menos para a gente fazer, Matheus. A gente vai entrar com mais frequência aí, esses dias aí. Só tô terminando já a faculdade, aí fica mais fácil. Aí a gente entra com mais frequência. Pelo menos uma vez no mês ou 2 vezes por semana. A gente vai fazer uma live aí, convidar esse povo para ir para a igreja e para aceitar Jesus. Enquanto o mundo usa as redes sociais para fazer mal às outras pessoas, falar mal de outras pessoas, a gente vai usar para falar de Jesus. É verdade. Os irmãos também, eu vou falar da programação. Na programação, os irmãos sabem, né, que eu anunciei que a live ia ser na terça, na quarta, no sábado e no domingo. Mas só que em alguns sábados, e também algumas quarta-feiras não estão sendo possível. E domingo até eu vi a primeira live no domingo, né? E também os irmãos que estão ouvindo neste momento, eu peço a compreensão dos irmãos, de os irmãos estar me ajudando, né, participando da live junto comigo, para a gente junto, a gente louvar o nome do Senhor, amém? Amém. Vamos encerrar. Deixa eu continuar abençoando, irmão Moisés. Amém, Matheus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.